O ser é, o não ser não é. Isso parece óbvio, mas a explicação para que é da física de Parmênides, um dos principais filósofos pré-socráticos, nascido em Aleia, em uma família rica e prestigiada, o que acabou ajudando ele a se tornar famoso e conhecido. Ele também é teorizado de ser o fundador da escola eleática, uma escola muito prestigiada da época. A frase mais famosa dita por Parmênides foi: o ser é, o não ser não é. Que pra gente entender melhor, a gente pode dividir em duas partes: aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é tudo aquilo que pode ser pensado ou falado, como por exemplo esse celular que eu estou segurando. Eu posso pensar nele tanto quanto eu posso falar dele. Então ele faz parte do ser. E até coisas que são fictícias ou teoricamente não existem, como um unicórnio, por exemplo, eles fazem parte do ser. Por quê? Porque eu pensei ele existe mentalmente. Logo, ele faz parte do ser também. E o não ser, ele não pode ser pensado nem falado. Por exemplo, pense aí o que é um nada para você. Você pode ter pensado numa tela preta, numa tela branca, num quarto escuro, mas tudo isso existe e faz parte do ser, já que você pensou. Então, o não ser não é algo que a gente pode se imaginar. E agora falando do ser de novo, a mudança do ser não pode ocorrer, o ser é imutável. Porque vamos imaginar como uma ponte. O ser é uma parte da ponte, é um sustento da ponte, e o não ser é outra. E o telhado é a mudança. Como o não ser existe, se a gente tirar ele aqui, a ponte desaba. Ou seja, não pode ocorrer essa mudança entre o ser e o não ser. Logo, a gente pode concluir também que o ser é imutável. Você pode até pensar que o ser pode mudar, como por exemplo um adulto que era criança e mudou, cresceu e está na fase adulta. Mas isso são apenas o que nossos sentidos indicam, e nossos sentidos mentem. E é uma das coisas mais faladas na filosofia, como por exemplo o sentido da visão, nossos olhos. Se você olha para o Sol pode parecer menor que a Terra, mas a gente sabe que o Sol é muito maior do que a Terra. É apenas nossa visão mentindo pra gente. Assim como várias vezes você deve ter ouvido alguém te chamando na rua, mas na verdade não era ninguém, era apenas sua audição mentindo. Ou seja, a gente conclui que não se pode confiar nos sentidos. Então o ser continua sendo imutável. O único registro escrito por Parmênides foi o livro Sobre a Natureza, que foi escrito em poema e contava a teoria do seu arquétipo. Hoje em dia, nós possuímos apenas alguns fragmentos de seu texto, e naquela época foi citado por alguns filósofos como Platão e Aristóteles. E uma curiosidade é que Platão, mesmo tendo o livro completo de Parmênides, ele não conseguiu compreender a sua teoria inteira, o que os historiadores de hoje em dia não possuem.